Bem, pessoal, boa tarde. Bem-vindo a mais uma de nossas palestras. Hoje nós vamos falar sobre transtorno afetivo bipolar. Alguns simplificam para TAB, transtorno afetivo bipolar. O transtorno afetivo bipolar é mais um transtorno ligado a um quadro maior conhecido como transtorno de humor. No último vídeo nosso, nessa série de transtornos, sobre transtornos, nós falamos de depressão. Então convido você a dar uma olhada no vídeo cujo tema é depressão, porque o transtorno afetivo bipolar, ele tem um quadro depressivo, um momento que a pessoa passa por um processo de depressão e de repente, depois de um período de depressão, de repente a pessoa passa por um outro quadro completamente oposto, vai para um polo completamente oposto, daí o nome transtorno afetivo bipolar, ou seja, dois polos que se contrapõem. E pode começar, ou pode ser detectado primeiro a euforia e depois a depressão. Eu resolvi começar esse ciclo a partir da depressão, remetendo vocês à palestra sobre depressão. Então a pessoa tem um momento de depressão, mas ela não é o transtorno depressivo, a depressão conhecida como depressão maior. Ela tem um transtorno específico, que é o transtorno afetivo bipolar. Porque depois de um tempo no quadro depressivo, dá um clique na mente do sujeito e ele passa a apresentar um quadro de euforia. A depressão, se você pegar o nosso vídeo anterior, você vai ver. A pessoa com depressão tem principalmente anedonia, ou seja, dificuldade ou a incapacidade de sentir prazer. As coisas ficam sem graça. Entra num quadro de apatia. Tem vontade de fazer nada, tem vontade de levantar, tem vontade de se arrumar, tem vontade de trabalhar. Perde prazer nas atividades mais simples da vida. A libido vai embora, vai para o espaço. A pessoa deixa de ter uma vida sexual regular. O sono muitas vezes vai embora, a pessoa tem insônia, tem vontade de dormir num momento de depressão, no quadro depressivo, a pessoa tem vontade de dormir, mas não consegue dormir, ou às vezes dorme demais. Há muitas horas dormindo. É muito comum a pessoa ter dificuldade de dormir, aí fica muito tempo sem conseguir dormir. Aí quando finalmente dorme, depois tem dificuldade de levantar da cama, aí fica prostrado, desanimado. Isso acontece muito. Mas isso é depressão. Peço que você assista ao vídeo exclusivamente sobre depressão e pega esse quadro depressivo e imagina o seguinte: o transtorno bipolar chega um momento que a pessoa vai para um outro polo, que é o polo da euforia, né? E também conhecido como mania. No polo eufórico ou no polo maníaco, a pessoa ela se sente, pelo menos é o que ela diz, ela relata, ela se sente num estado de bem-estar muito grande, ela se sente a dona do mundo. Ela sai de um quadro de depressão, onde ela não se sente nada, um ninguém, um zero à esquerda, a vida não vale a pena, não vou conseguir nada, não vou sair desse quadro, por que eu nasci? Até mesmo pensa em suicídio, pensa em morte, e de repente ela entra num quadro de completo otimismo. Ela começa a acreditar que tudo vai dar certo, que ela vai conseguir realizar os planos que ela tem feito. Ela perde o sono e ela começa a ficar muito ativa, muitas vezes acordada tanto de dia quanto à noite. Mas o interessante é que ela perde o sono num quadro maníaco ou eufórico. Ela perde o sono, mas não tem vontade de dormir. No momento de depressão, ela pode perder o sono, mas quer dormir.
Da euforia não, ela tá ligada, né? A gente costuma brincar, tá ligada em 220. Ela tá eufórica, então ela tá procurando coisas para fazer. Não quer dizer necessariamente que ela termine. Ela pode inventar coisas para fazer, né? Se é pedreiro, vai inventar serviço para fazer, muro para consertar, para levantar, obra para fazer, mas pode deixar, e é muito comum isso, deixando as coisas inacabadas e começando outras. Ela vai se atropelando. Ela fica acelerada, o pensamento fica acelerado, a voz fica acelerada. Alguns, a grande maioria, começa a ter desejos libidinosos. Se na depressão, no quadro de depressão, ela perde a libido, na parte eufórica é muito comum a libido estar um pouco acelerada e aí ela começa a ter fantasias sexuais e algumas vezes a pessoa é casada, mas mesmo assim ela quer ter outros parceiros, ela fica desejando isso. Existem 3 tipos de transtorno afetivo bipolar. Esses 3 tipos é apenas o grau da mania ou da depressão. O tipo 1, transtorno afetivo bipolar do tipo 1, é possível a pessoa apresentar, no momento de mania, no momento eufórico, apresentar também quadro delirante. Ou seja, ela ver coisas que não existem. Ela criar uma realidade fantasiosa que as outras pessoas não estão vendo. Como a sua estima, em todos os 3 tipos, a estima fica muito elevada no quadro maníaco, ela pode achar, né, que ela vai conquistar qualquer mulher, se for homem no caso, ou se for mulher vai conquistar qualquer homem, e que ela é muito bonita, que ela é atraente, que estão olhando para ela e estão desejando. Ela pode fantasiar na área financeira, na área econômica, não, que eu vou apostar todo o meu dinheiro na loteria que eu vou ganhar. Eu estou pressentindo que eu vou ganhar. Obviamente que uma vez ou outra a gente ouve histórias que fogem à nossa compreensão, né? São histórias bizarras, que a pessoa teve um sonho, que ia ganhar na loteria, foi lá e realmente ganhou. Isso acontece. Como profissional de psicologia, o que eu estou acostumado a ver é pessoas virem para um consultório depois de um espaço de período de euforia, de terem feito muita besteira. E quem geralmente traz é a família. Aliás, vou voltar a falar sobre isso, a importância da família, porque sem a família é muito difícil a pessoa que tem transtorno afetivo bipolar buscar ajuda e buscar tratamento. E é muito difícil ela também entrar num quadro eufórico e querer não dar vazão a toda aquela loucura em função da família, pelo amor da família. A família começa a sinalizar, olha, você está exagerando, você está passando do limite. Porque a pessoa ela perde essa noção de limite. No tipo 1, inclusive era chamado de psicose maníaco-depressiva, né? Na antiguidade, alguns anos atrás. Por que era conhecido como psicose maníaco-depressiva? Porque esse quadro delirante é um quadro psicótico. A pessoa vê coisas que não existem, começa a fantasiar, começa a imaginar. E aí pode ser são várias as possibilidades alucinatória e imaginativa. O tipo 2, essa euforia, em geral a euforia ela é mais suave, ela é mais branda, por isso que é considerada como hipomania. Por ela ser mais branda, a pessoa dificilmente ela vai ter um quadro alucinatório, um quadro psicótico. Mas geralmente ela pode perder a noção de limite e fazer muita besteira porque ela fica com a estima muito elevada. Olha essa coisa de muito elevada. É até estranho falar isso, porque a gente sempre fala assim, né? Poxa, a pessoa precisa ter autoestima, acreditar nela mesma, pensamento positivo. Quem trabalha, por exemplo, com coach, ouve muito isso, né? Que trabalha com coach. O cara que tem transtorno bipolar, isso para ele é um perigo, porque ele vai fugindo daquilo que a gente convencionou ser realidade. Você provavelmente nunca ouviu falar o que eu vou falar agora, Luciana, né? Oi?
Você provavelmente nunca ouviu o que eu vou falar agora, né, para os nossos ouvintes, para os nossos vídeo espectador. O pensamento negativo, ele não é ruim. Ele é importante. Nós precisamos de alguns pensamentos negativos, porque ele também, esses pensamentos que nos protegem. A questão não são os pensamentos que nós temos, são os pensamentos que nós escolhemos acreditar, quando eles são comparados com dados da realidade. Se eu começo a acreditar, não, poxa, minha estima tão elevada, não, estou com muita sorte hoje, eu vou jogar no cavalo, vou apostar no cavalo. Eu falei aposta de cavalo porque é uma coisa que a gente vê muito em filme, não sei nem se ainda como é que funciona isso, né? Apostar em cavalo, apostar em bicho, apostar na loteria. Veja só, alguma pessoa realmente ganha, mas para alguém ganhar, tem que ter muita pessoa para perder. Assim que funciona um jogo de azar, não é verdade? Para que a loteria pague 200 milhões a uma pessoa, milhões de pessoas perdeu dinheiro e às vezes perde durante muito tempo. Você jogar alguma coisa que de repente não vai te prejudicar, não tirou o leite do seu filho, deixou de pagar a sua casa, o aluguel da sua casa, né? Você não deixou de fazer as coisas normais, você fez uma que eles chamam de fezinha, é uma coisa. Outra coisa é você jogar compulsivamente acreditando que vai ganhar, comprometendo o seu orçamento, comprometendo a sua vida. Não, eu vou ganhar dessa vez, eu vou ganhar, porque ele é certo de otimismo e leva a burdoada, e você, não, isso aí é só para eu ganhar mais força, porque aumentou o prêmio, e vai se comprometendo. Eu estou falando a questão do jogo, talvez seja o mais óbvio, mas assim, existem outras coisas. A pessoa de repente vai para o shopping e estoura o cartão de crédito. Nem todo mundo que estoura o cartão de crédito tem transtorno afetivo bipolar, tá, gente? Às vezes é um transtorno, com certeza, mas pode ser outro transtorno. Aliás, Ana, a gente vai estar falando, né, nas próximas gravações sobre os transtornos de personalidade. São 10 transtornos de personalidade. Nós estamos falamos semana retrasada sobre depressão, que faz parte do transtorno afetivos. Transtorno bipolar faz parte do transtorno afetivo. Falamos já de ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada e outros transtornos ligados a transtorno de ansiedade. Depressão e transtorno bipolar ligado a transtorno do humor. E agora vamos falar de transtorno de personalidade. Aí eu vou explicar isso. Quando eu começar a falar, eu vou explicar isso. Mas antes disso eu tenho algumas coisas para falar, você precisa me lembrar. Eu tenho que falar me comprometi de falar sobre suicídio e me comprometi de falar algumas outras coisinhas a mais aí que eu vou tentar lembrar para falar. Então, pode ser algum transtorno, né? E não ser um transtorno afetivo bipolar. Mas com certeza é algum transtorno. Você ir para o shopping, estourar o seu cartão de crédito, ficar depois devendo, né? Ficar devendo o cartão e aquilo volte e meia se repetir, é um tipo de transtorno. Pode ser o transtorno afetivo bipolar. O transtorno afetivo bipolar, ele afeta 4% da população mundial, inclusive o Brasil. Então, 4 pessoas em cada 100 têm transtorno afetivo bipolar. O tipo 1 é o mais grave porque pode ter o quadro delirante, mas a pessoa pode ter o tipo 2, ela não tem o quadro delirante, nem tem o quadro psicótico, mas é uma estima muito elevada. Ou seja, ela pensa o tempo todo positivo. Essa coisa de tempo todo positivo pode remeter a pessoas a situação de risco. Há um filme antigo chamado do Mr. Jones, eu não sei se esse filme é possível ainda de repente encontrar na internet, nunca mais ouvi falar desse filme, mas é com Richard Gere e é um paciente de transtorno bipolar. E tem um momento do filme que ele está tão alucinado, não porque ele se drogou, mas a própria doença, o quadro maníaco, faz a pessoa, né, ter um quadro alucinatório. Sim. Que ele sobe num prédio e fica assim, na ponta do prédio, assim, olhando o avião, sentindo o prazer do avião. Nesses momentos, muitos acabam morrendo. Não porque estão tentando se matar, mas porque se colocam em situação de risco desnecessária e acabam morrendo
e entrando como suicídio sem, na verdade, a pessoa naquele momento está com intenção de tirar a própria vida. O que se sabe é que 50% de pessoas que têm transtorno afetivo bipolar, 50% dessas pessoas, elas tentam suicídio e 20% conseguem acabar da cabo da própria vida. O terceiro tipo de transtorno bipolar é chamado de ciclotimia. É porque os espaços entre entre o quadro maníaco e o quadro depressivo, esses espaços, eles são muito rápidos. Se a pessoa tem pelo menos, no mínimo, 4 mudanças ao longo do ano, 4 mudanças é conhecida como ciclotimia, embora o quadro de mania e de depressão sejam mais leves, não sejam tão profundas. Quem não tem a ciclotimia, essa mudança rápida, os quadros eles podem demorar muito tempo, até anos. A pessoa fica anos num quadro de depressão, depois fica anos num quadro de mania, principalmente no começo que a doença aparece, na adolescência ou no início da fase adulta, mas pode também aparecer em outros momentos da vida, se desencadeado já tardiamente, né? Não é igual a esquizofrenia, que necessariamente se desencadeia na adolescência ou no início da vida adulta, não. O transtorno bipolar, o transtorno afetivo bipolar, ele geralmente aparece na adolescência e início da vida adulta, mas pode aparecer e aparece em momentos posteriores. Quando começa ainda bem jovem, é comum esses quadros eles serem bem espaçados. E se o diagnóstico não for corretamente feito, a pessoa pode tomar a medicação para a depressão, fazer tratamento para a depressão e está fazendo tratamento errado. Porque depressão é uma coisa, transtorno afetivo bipolar é outra coisa, é outro transtorno, apesar de serem parecidos, serem próximos, e apesar de no transtorno bipolar ter a depressão, mas a enfermidade, o transtorno não é o mesmo, então o tratamento também não é o mesmo, são tratamentos diferentes. Podem parecer, ter suas semelhanças, mas são coisas diferentes. E então é isso, né, que a pessoa descobrindo esse transtorno, ela percebendo, tendo essa capacidade de percepção da própria doença, ela pode buscar ajuda. Muitas vezes a pessoa está num quadro eufórico, né, a 220 ou 330, 440, né, está muito elétrica, muito eufórica, falante, a noite toda com televisão ligada, a rádio ligada, incomodando o familiar e às vezes até o vizinho. Fazendo besteira, fazendo compras desnecessárias, comprando coisas que não precisam ser compradas, gastando dinheiro à toa, dando dinheiro, começando coisas e deixando coisas em aberto, né? Começando várias coisas, vai largando tudo em aberto. Ela não percebe que ela está mal, ela está se sentindo bem, ela está na fase eufórica, então dificilmente essa pessoa vai buscar ajuda. Quem geralmente vai sinalizar é a família. A pessoa pode buscar, mas também é difícil buscar ajuda no quadro de depressão, mas geralmente ela está desanimada, não está acreditando que as coisas vão se resolver e que não é a terapia ou a mesma medicação que vai ajudar alguma coisa. Por isso a importância da família sinalizando e ajudando a pessoa a se perceber. Às vezes ela está nesse quadro eufórico e de repente ela começa a cansar, começa a bater um cansaço. Quando esse cansaço começa a bater, ela já está entrando na depressão. Aí passa um período depressivo, né, mergulhada ali na anedonia, na apatia, na desesperança. Aí depois de um tempo ela começa a sentir aquele otimismo voltando, aí começa a entrar novamente num quadro eufórico. Quando a pessoa tem a inteligência emocional, tem a ajuda adequada, ela começa a perceber a própria doença, aí sim ela pode fazer o seu tratamento medicamentoso, porque esse tipo de transtorno não pode prescindir da medicação. Eu queria até um dia a gente falar sobre isso, sobre medicação, porque a gente às vezes pode parecer contraditório, que às vezes a gente fala do exagero da medicação e às vezes a gente fala da importância da medicação. Que acontece que o Brasil, principalmente o Brasil, tem uma farmácia em cada esquina e nós temos o hábito de se automedicar.
Infelizmente, nós temos, às vezes, um sistema de saúde que os profissionais eles simplesmente passam a receita